Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos falar de um assunto muito pouco comentado por aí, eu acho que quase ninguém fala sobre isso. Nós vamos falar sobre relés, só que uma característica muito importante nele, que muitas vezes num projeto acaba por inviabilizar o bom funcionamento em função dessas características. Quais são elas? Nós vamos falar do tempo de atuação e no tempo de liberação. Esses tempos são muito importantes dependendo do circuito do projeto que você está fazendo. Nós vamos fazer testes práticos aqui, medir no osciloscópio alguns tipos de relés e verificar os tempos que eles possuem. Algumas vezes eles podem ser muito lentos e essa lentidão pode atrapalhar significativamente o meu projeto. Antes, só lembrando que um relé do tipo mecânico, ele tem esse esquema aqui, né? Ele tem uma bobina, também conhecida aqui como solenoide, uma bobina com um núcleo de ferro dentro. Você energiza a bobina. Quando energiza a bobina, o núcleo vai fazer um movimento e vai alterar a posição desta lâmina que tem dois contatos. Um normalmente fica fechado e o outro aberto. Ou seja, ele vai fazer o contato desse ponto principal aqui, do terminal principal da lâmina, com um desses dois contatos. Um ele já fica. Quando ele atuar, ele vai subir aqui, fazer contato com o segundo e vai fechar o contato daqui para cá, ok? E isso vai ligar uma determinada carga, normalmente uma carga de muito maior potência do que o circuito que está alimentando aqui o sistema, né? É muito útil para alimentar cargas de potência. Esse é o relé mecânico, é claro, a gente tem alguns outros tipos, por exemplo, o Reed Relay, que é o relé tipo Reed Switch, que atua de uma forma diferente, e também tem o relé de estado sólido, que não tem essa parte mecânica, não tem essas lâminas. Todos eles têm tempo de atuação, ok? Todos eles vão ter. Obviamente o mecânico ele é o mais lento e por isso a gente precisa ficar atento quando vai utilizar esse tipo de componente. Se eu olhar aqui, por exemplo, um datasheet de um relé, eu tenho nele essas características. Nesse segmento aqui que fala sobre performance, eu posso observar que ele tem aqui o Operation Time, o tempo de operação, que seria o tempo de atuação, também conhecido como Pickup Time. Em algumas literaturas a gente chama de Pickup Time. Você tem um tempo aqui máximo de 10 milissegundos, ok? Para esse modelo de relé, 10 milissegundos. Ele pode variar aí de 3, 4 milissegundos até 10, 15 milissegundos, depende muito do modelo do relé. E o Release Time, que é quando ele abre o contato, de 5 milissegundos. Que tempo é esse? Esse é o tempo quando eu energizo a bobina, ela leva, nesse caso aqui, 10 milissegundos para que o contato efetivamente feche a partir do momento que a bobina está energizada. Então é o tempo do comando do meu driver, liga a bobina e 10 milissegundos no máximo depois eu tenho o contato feito do outro lado. Esse tempo pode ser insignificante para muitas cargas. Então, dependendo do tipo do relé, a gente pode ter tempos diferentes aí de pick-up e de drop-out, que seria o tempo de ativação e o tempo de liberação. Ok, pessoal? Então, a gente vai fazer testes aqui e verificar algumas informações importantes aqui. Então, quais são os principais fatores que influenciam nos tempos de respostas de um relé? Primeiro, o tipo do relé. Como eu comentei, se ele é mecânico, se ele é um reed relé, se ele é um SSR, que seria um relé de estado sólido ou outros. Tensão aplicada na bobina. Uma tensão aplicada abaixo da nominal significa que ele vai ter um retardo maior, ele vai ser mais lento nessa atuação. Por isso é importante utilizar sempre a tensão nominal da bobina. No caso desse relé aqui que eu estou mostrando, 6 volts é a tensão nominal dele. O tipo de mecânica dele é massa móvel. Quanto maior a massa móvel, mais lento ele é. Quanto menor, mais rápido ele é. E também uma coisa importante, a presença de um diodo flyback. Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay, que fornece as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, é uma ótima opção se você precisa de placas de circuito com precisão e confiabilidade. A PCBWay fabrica PCBs de múltiplas camadas com tolerâncias rigorosas, ideais para circuitos de alta frequência,
alta tensão ou até aplicações sensíveis. Eles também oferecem montagem SMD, impressão 3D, usinagem CNC e muito mais. Perfeita para prototipagem avançada ou produção. Não deixe de acessar aí PCBWay.com e leve seus projetos ao nível profissional. Ok, pessoal? Voltando para o nosso vídeo. O diodo flyback é aquele que a gente usa, a gente já falou aqui em alguns vídeos, a gente usa para proteger o circuito driver, aquele que vai disparar o relé no momento que o relé desatraca, porque nesse momento você pode ter uma força contra-eletromotriz gerada pela bobina no sentido contrário da tensão que alimenta a bobina e podendo danificar inclusive o circuito que está disparando ela, por exemplo, um MOSFET, um transistor, ou seja o que for. Então utiliza-se muito o diodo flyback. A questão é que o diodo flyback também ele gera um certo atraso maior quando é utilizado. Então tudo isso aí precisa ser verificado também, ok? Quais são os tempos típicos que a gente encontra na maior parte dos relés? O tempo de atuação, que é o pick-up, mais ou menos na faixa de 4, 5 até uns 15 milissegundos. E o tempo de liberação, quando ele abre, é o dropout time, entre 2 e 10 milissegundos, é um tempo um pouco menor, ok? Bom, a gente vai fazer uma montagem e vamos testar dois tipos de relés aqui e eu medi esse tempo no osciloscópio, já que é um tempo muito baixo, um tempo da ordem de milissegundos. Então com isso a gente vai observar aqui qual é o tempo de delay desses componentes, ok? Então vamos lá. Bom pessoal, eu montei aqui esse pequeno circuito, na verdade é um BC337 aqui, em que eu estou colocando ele para armar diretamente um relé. Eu estou usando um relé aqui desse tipo Metaltex de 12 volts. É um relé bem tradicional, tipo esse daqui. Ok? Com bobina de 12 volts. Ele tem 5 pinos. 2 são a bobina. Esses dois aqui. E esse contato aqui é o contato central que vai fechar com esse ou com esse, dependendo da ligação. Um é normalmente aberto, o outro é normalmente fechado. Ok? É o tipo de relé que eu coloquei aqui para a gente testar. Aqui tem um interruptor. Quando eu ligar esse interruptor, o relé vai armar e o relé vai ligar a minha carga. A minha carga é esse LEDzinho azul aqui. Eu vou ligar, o LED acende porque o relé ligou. Eu desligando, o relé desliga e o LED apaga. Basicamente isso. A minha carga é o LED. Ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho duas pontas de prova aqui. Eu vou usar dois canais. No primeiro canal, eu vou botar aqui diretamente na saída da chave, ou seja, na entrada da bobina do relé, para saber a hora exata que a minha tensão de 12 volts energiza a bobina. Nesse momento, o canal 1 vai marcar. O outro canal, que está aqui, está exatamente no LED. Ele vai saber a hora que o LED acende, ou seja, a hora que o contato do meu relé fecha e energiza o LED. A diferença de tempo entre essas duas subidas de tensão vai ser o tempo de atraso de armar o relé, ok? Então vamos lá. Está ali o meu osciloscópio, aqui eu tenho os dois traçados, o traçado vermelho e o traçado amarelo. Cada um é um canal. Eu vou usar cursores para a gente medir o tempo. Repara o seguinte, eu vou ligar aqui, ele não está no modo single, então eu não consigo parar o tempo nesse formato. Eu vou só ver a subida da tensão aqui. Eu vou ligar, os dois vão subir ao mesmo tempo. Ó. Liguei. Subiram os dois traçados lá para 12 volts. Desliguei, eles baixaram para 0 volts, ok? Aqui a gente não mede, não consegue medir dessa forma. Então tem que botar o trigger aqui no modo single, que ele vai disparar no momento que eu ligar os dois canais ao mesmo tempo. Então eu vou ligar agora. Liguei. Pronto. A linha amarela, que é o primeiro canal, que é o que energiza a bobina, subiu aqui, ó. Ele veio até aqui e subiu. Pá. E aí ficou em 12 volts. Repara o tempo que levou daqui até aqui para subir o meu canal do relé. E eu vou fazer essa medida agora com cursores. Eu tenho que ajustar aqui os cursores. Ó. Esse cursor 1 eu vou botar aqui bem na subida quando ele sobe. Que é mais ou menos aqui. E o outro lado esse aqui eu vou botar quando ele sobe. Repara que aqui tem uma subida, uma descida, uma subida. Aqui ó, no canal 2. Isso aqui se chama bouncing. Isso aí é o próprio contato, aquele leve tempo em que ele ainda não fecha o contato perfeitamente, ele pode fazer esse pico aqui. Isso também é um problema, isso aí pode ser filtrado aí com o uso de capacitores, embora
atrase também mais ainda o tempo. Eu vou voltar aqui e vou considerar a partir dessa segunda subida aqui do tempo, ó. Aproximadamente aqui. E aqui eu tenho a diferença do delay, ó, ΔX, 4,5 milissegundos. É um bom relé, está dentro da faixa aí, inclusive no limite inferior, já que para esse tipo de relé aqui, algo entre 4 e 15 milissegundos está dentro aí do padrão do fabricante. Então ele está com 4,5 milissegundos, ele é até bem rápido, ok? Foi o tempo que levou de um para o outro. Agora eu vou testar um outro tipo de relé, esse relé aqui do tipo Reed, que teoricamente faria um tempo menor do que esse aí, 4,5 milissegundos. Nós vamos comparar, eu vou substituir agora esse por esse outro e a gente já retorna. Bom, tá lá, tá instalado aí o novo relé do tipo Reed. Eu vou primeiro checar aqui se as duas tensões estão subindo lá normalmente no osciloscópio, ok, subiram as duas juntas, ó. Desliguei, liguei. Agora vamos medir o tempo, vou botar aqui em single e liguei. Ok, repare que o tempo aqui é bem... Eu vou até abrir um pouco aqui. A gente consegue ver aqui o bouncing também nesse tipo de relé. Mas a gente vê que o tempo é bem menor, né? Vamos tentar aqui então fazer ajuste aqui do cursor. A primeira subida aqui. Aqui para a subida eu vou considerar a primeira. E agora aqui. O último... Ele fez vários bounces aqui. O último dele foi esse aqui, ó. Mediu 278 microsegundos. Foi muito mais rápido. Muito mais rápido. Não tem nem comparação. Olha, eu vou desligar e vou medir novamente, ó. Atenção. Liguei. Ok, agora parece que deu um pouquinho mais no tempo. Mas vamos checar aqui. Vamos ter que dar nesse último aqui. 384 microsegundos. Repara, subiu aqui o amarelo, que é o primeiro canal, o outro continuou baixo aqui até subir. A distância daqui até aqui, mesmo dando esse bouncingzinho aqui, nesse ponto é de 384 microsegundos. Ou seja, bem menor que 1 milissegundo, né? Menos que meio milissegundo. Bem rápido esse tipo de relé. Então, para aplicações mais críticas, você precisa ver o tipo de relé. Não significa que toda aplicação precisa de um relé extremamente rápido, né? Um de estado sólido poderia ser mais rápido ainda, né? O que acontece é que você precisa verificar o tipo de circuito que você está utilizando, né? Então, por que é crítico eu ter um relé lento? Os circuitos mais afetados pelo delay do picape, que é aquele de atuação do relé, são aqueles onde o tempo de resposta rápido ele é essencial para que tenha um funcionamento seguro. Por exemplo, o tempo de resposta precisa ser o menor possível para evitar danos ao equipamento. Então, quais são as alternativas que nós temos? Usar relé de estado sólido, disjuntores eletrônicos e circuitos baseados em MOSFETs com desarme rápido podem ser mais eficientes. Circuitos que, por exemplo, tenham PWM ou comutação rápida, que trabalha com frequência alta, um relé mecânico simples, ele não vai conseguir acompanhar, em função do delay, a atuação desse tipo de circuito, porque trabalhando a 4, 5 milissegundos, vai limitar o ciclo útil a cerca de uns 200 Hz, mais ou menos, a frequência de chaveamento. Então, ele não seria útil para controle de potência atualmente, que utiliza circuitos PWM, por exemplo. Como alternativa, MOSFET, GBT e relé de estado sólido. Outra coisa que não serve, um relé muito lento, são sincronismo de cargas no sistema de energia. Também não pode. Controle de áudio, instrumentos musicais, comutação de áudio e vídeo. Isso não é interessante porque a comutação do relé pode causar clique, ruído, transientes audíveis ao comutar os sinais de áudio, especialmente nos amplificadores e nos pedais. Então o bouncing também pode gerar problema. Uma alternativa na área de áudio também são os relés Reed, de baixa capacitância e resposta rápida, e também os circuitos baseados em FET, com um chaveamento bem mais suave, né? Também na parte de robótica, mecatrônica, comando para motor, atuador de válvula, que precisa de uma precisão, uma reação imediata, não serve também, não é indicado. E medidores de instrumentação, onde você precisa
de eventos rápidos, o delay do próprio relé, ele pode invalidar certos dados ou certas medidas. Então, os relés mecânicos continuam sendo ótimos, mas normalmente para cargas resistivas, para isolamento galvânico e para as situações que você precisa fazer uma comutação lenta, que você não precisa de uma resposta rápida. Mas eles não são adequados para aplicações que têm resposta muito rápida, menor do que 5 milissegundos, entre 1 a 5 milissegundos eles já não servem, né? Ou até uma comutação repetida em alta frequência, como é o caso do PWM. Daí essa preocupação da gente verificar onde a gente pode aplicar cada tipo de relé. Os mecânicos para as atuações de menor frequência, de comutação lenta ou de cargas resistivas que não precisam ter velocidade na comutação, e relés de estado sólido ou read relés, ou até mesmo os dispositivos semicondutores, MOSFET, GBTs e outros que podem fazer esse chaveamento com maior velocidade nesse tipo de aplicação. Ok, pessoal? Então, relé tem uma característica muito importante, que é esse tempo de pickup e o tempo de dropout. O tempo de dropout a gente nem mediu aqui, né? Essas são características fundamentais ao escolher para o seu projeto um relé adequado, ok? Bom, um relé com defeito problemático, antigo, com elementos de contato oxidados por algum motivo, eles podem piorar essa situação. Então, muitas vezes, o relé é correto, o que está sendo utilizado lá, mas por estar deteriorado por algum motivo, ele já não está respondendo na velocidade que deveria, ou está gerando um bouncing, que é aquela repetição de contatos, são microcontatos feitos muito rapidamente, antes de definitivamente ele fechar o contato. Isso pode atrapalhar uma série de circuitos. Nesse caso, vale a pena a substituição, mesmo que pelo original. E no caso do projeto, você pode escolher conforme a necessidade da comutação que você precisa em relação à velocidade. Ok, pessoal? Era isso que eu queria falar sobre relés e os tempos de delay na atracação e desatracação dos relés. Parâmetro muito importante quando se trata especialmente de projetos. Ok? Se gostarem desse vídeo, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.